Agora, eu quero saber, quem está estressado aqui? Tem muita gente estressada? Quinta-feira, chuvinha fina, perfeito, não é? Para a gente estar assim, estressado. Eu também padeço desse mal, às vezes uma angústia no peito, não é assim? Então, a Organização Mundial de Saúde, segundo, né, a OMS, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking das populações mais estressadas do mundo. E quem nunca desejou acalmar a mente, silenciar os pensamentos e, por que não, produzir mais? É o que propõe o MIND, Programa Corporativo de Redução do Estresse com foco na meditação. Esse programa foi criado por Daniel Bird. O MIND foi aplicado em organizações como o Banco Central, Allianz, BASF e Metrô de São Paulo. O Daniel Bird é físico pela USP, coach, instrutor, palestrante, autor de livros e completamente apaixonado por produtividade, que eu fiquei sabendo. Foi o primeiro certificado da David Allen no Brasil na metodologia GTD. Ele já treinou profissionais no mundo todo: África do Sul, Singapura, China, Europa, Estados Unidos, Canadá, vários países da América do Sul. Que sorte a gente ter ele aqui. Vamos ouvi-lo e, quem sabe, fazer uma prática com ele. Seja bem-vindo. Pessoal, muito bom dia. Eu quero agradecer o convite do Inova Day para apresentar aqui o case do metrô e a meditação. Como foi apresentado, eu trabalho na Caldeniel, empresa focada em aumento da produtividade e redução do estresse. A gente atende grandes corporações no Brasil e em todo o mundo. A pergunta que eu gostaria de colocar para a gente discutir é: por que meditar é urgente agora? Faz sentido trazer a meditação para as organizações? Será que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o momento que a gente vive? E a resposta é sim, faz todo sentido. O que acontece é que a população brasileira está com o freio de mão puxado. Nós estamos com o freio de mão puxado e tentando fazer o carro andar. O freio de mão puxado tira a nossa produtividade, tira a nossa capacidade de ser feliz. E o que é esse freio de mão que eu estou citando aqui? Esse freio de mão, ele é composto por 3 palavras: estresse, depressão e ansiedade. A população brasileira, como foi falado, ocupa o infeliz primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade. Pessoal, vocês sabem o que é isso? Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil em primeiro lugar em ansiedade. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é essa sensação de ansiedade. O que é um ataque de pânico? O que isso paralisa a gente. Isso é algo endêmico na nossa população. Está todo mundo assim. E isso não é normal, isso não é para a gente aceitar e achar que é assim mesmo. Nós estamos com o freio de mão puxado. A nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de nos engajarmos no nosso trabalho e, principalmente, de nos engajarmos na nossa vida está comprometida. Quando você está com alto nível de estresse, alto nível de ansiedade, você não consegue usufruir de momentos bons da vida. Você não consegue usufruir de um café da manhã com seus filhos ou com a sua esposa, porque você está com aquela ansiedade, você está com aquele estresse. Então, é muito urgente que a gente medite. Mas será que a meditação resolve essa questão de estresse e de ansiedade? Pois então, vamos ver o que acontece quando a gente vive por muito tempo nesse nível de estresse. Vou trazer aqui para vocês uma pesquisa da Universidade de São Paulo. Ser estressado, será que é um problema? 6 itens aqui que são comprovados pela pesquisa científica aqui no Brasil. Problemas cardíacos estão ligados ao estresse. Então, a gente está vendo que o estresse não apenas compromete o nosso rendimento profissional, mas também compromete a nossa saúde. Obesidade está ligado com o estresse. Câncer tem ligação com o estresse, pessoal. Incapacidade para o trabalho. Relacionamentos comprometidos e infelicidade. Mas será que esse problema do estresse, que nós somos o número 1 do mundo, só afeta o Brasil?
Não. Outros países também têm esse mesmo problema. Vamos dar uma olhada o que está acontecendo lá no Reino Unido. E depois a gente vai voltar para o Brasil. Alguém aqui tem ideia de qual é a principal causa de afastamento ao trabalho no Reino Unido? Enfim, estresse, depressão e ansiedade. Principal causa de afastamento. As pessoas não vão trabalhar porque estão com estresse, depressão e ansiedade. Ou elas vão trabalhar e chegam lá e não conseguem produzir, não conseguem render, não conseguem pensar, não conseguem resolver problemas. Isso é um problemão. Lá no Reino Unido, isso aqui afeta 70 milhões de dias de afastamento por ano. E qual que é o problema disso? Isso aqui está crescendo muito, né? Desde 2009, subiu 24% o número de pessoas que se afastam por esses motivos. E isso custa muito caro. Lá no Reino Unido, isso está custando 100 bilhões de dólares. Pessoal, 100 bilhões de dólares por ano. São 100 Neymares. Né? Está todo mundo consciente, né, dessa negociação do Neymar. E o governo inglês, muito preocupado com a saúde da população e com o custo disso, é caríssimo, fez uma série de experiências. Como é que a gente consegue reduzir o estresse da nossa população? E uma das experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês foi feita com o transporte público lá. Eles ministraram um treinamento de meditação, de mindfulness, lá para um grupo do metrô, lá do transporte público. Foi feito um treinamento de 8 semanas, para ver se eles conseguiam baixar o nível de estresse desse pessoal. E olha os resultados que eles obtiveram, após 8 semanas de treinamento. Queda em 70% no número de dias de afastamento. Vocês estão vendo aqui? Um grande problema lá na Inglaterra é o afastamento por causa de estresse, depressão e ansiedade. Fizeram um treinamento de meditação por 8 semanas e cortaram esse número em 70%. Não foi só isso. Olha lá. 80% dos participantes falaram que os seus relacionamentos melhoraram. Tanto relacionamentos profissionais como pessoais. E 53% afirmaram que estão mais felizes com o seu trabalho. Isso aqui é fantástico, né, pessoal? Então, o que foi feito aqui? Um treinamento de meditação por 8 semanas. Mas, afinal de contas, o que é essa meditação que a gente está falando aqui? A gente está falando de um treinamento para a mente. Meditação que eu estou trazendo aqui, que foi feita lá na Inglaterra, não é algo religioso. Isso aqui é muito importante, que às vezes a pessoa pensa que meditar, enfim, está associado a uma religião específica. Não. A meditação que a gente está trazendo é um exercício para a mente. E eu vou querer fazer com vocês aqui uma prática agora. Eu acho muito importante que vocês tenham uma experiência para saber, afinal, o que é meditar. Como é que vai ser a nossa prática? Vai ser uma prática de 3 minutos. A gente já vai colocar um áudio. E o que a gente vai fazer nesses 3 minutos? Um exercício de foco. A gente vai escolher uma âncora. Vamos escolher a respiração como âncora. A meditação com foco na respiração, ela é a mais clássica que existe. É uma meditação que existe há mais de 3.000 anos, pessoal. E como vai consistir a nossa prática? Eu vou falar, olha, vocês vão prestar atenção na sua respiração e vão ficar contando. Cada respiração você vai contar. 1, 2, 3 e assim por diante. Durante 2 minutos. Chegou no 10, volta para o 1, 2, 3. O que vai acontecer na prática? Você vai começar a contar direitinho. 1, 2, e aí você vai começar. Puxa, eu preciso comprar carne, o arroz, o feijão, hoje à noite no supermercado. Não, peraí, eu estou meditando, né? Aí você volta. 1, 2, nossa, hoje à tarde vai ter aquela reunião, não recebi um material ainda. Não, peraí, eu estou meditando. Você volta para a respiração. Então, meditar é isso. Você vai escolher um foco, no nosso caso vai ser a respiração, você vai tentar manter o foco ali. Só que de tempos em tempos a sua mente ela vai devagar, ela vai para longe. O que você tem que fazer? Gentilmente, você interrompe o pensamento e traz de volta para a respiração. Simples, não é? Vamos tentar? Posição, vamos falar um pouquinho da posição. Preciso ter alguma posição especial? Preciso sentar de chinesinho, lótus? Não. Qualquer posição vale a pena. Qualquer posição que você se sinta bem.
Não pode ser demais confortável, porque senão você acaba dormindo. Tá legal? Mas qualquer posição. Os olhos. Tenho que fechar os olhos? Não necessariamente. Se você se sentir desconfortável de olhos fechados, mantenha os olhos abertos. A ideia de fechar o olho é facilitar a concentração na respiração. Só isso. Então, vamos lá. Vamos ouvir um áudio aqui. São 3 minutos de meditação da respiração. Meditação de 3 minutos com foco na respiração. Procure respirar de modo relaxado, sem apressar ou retardar seu ritmo natural. Considere uma respiração completa o inspirar e o expirar. Vá contando até atingir 10 respirações. Então, reinicie a contagem a partir do 1. Caso se distraia no meio da contagem, não tem problema. Ao perceber que divagou em pensamentos, retome a contagem a partir do 1. Procure ser gentil, nada de ficar irritado por causa das distrações. Lembre-se que elas são justamente o nosso exercício. De tempos em tempos eu falarei para ajudá-la a manter seu foco na respiração. Inicie agora a contagem. Continue contando, respirando relaxadamente. Vamos agora finalizar a meditação. Abra lentamente os olhos e receba meus parabéns. Você conseguiu. Então, como é que foi essa experiência de tentar focar na respiração? A mente não decola mesmo? Não tem como, a nossa mente ela decola. E aí o que nós estamos fazendo com a meditação? A gente está treinando a nossa capacidade de foco. A capacidade da gente determinar onde eu quero que a mente fique. Isso é um treino, isso é uma ginástica. Vamos dar uma olhada nos benefícios que essa prática super simples traz. E eu vou trazer aqui para nos ajudar uma matéria da revista Time. Então, esse simples exercício que vocês fizeram agora, durante 3 minutos, o que ele provoca no nosso corpo? Reduz os níveis de cortisol, ou seja, diminui o nosso estresse. Regula a pressão sanguínea. E agora vocês vão gostar desse terceiro item aqui. Retarda o envelhecimento. Meditar retarda o jeito como nossas células envelhecem. Isso aqui foi um trabalho feito por uma médica americana, uma cientista. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, não tem 10 anos, estudando envelhecimento. E ela comprovou que a meditação retarda o nosso envelhecimento. O que mais esse exercício faz? Melhora a resposta do nosso sistema imunológico. Quem medita fica menos doente, que é o tema aqui, né? A gente está falando de saúde. Como é que se comprovou que a meditação
melhora o sistema imunológico? Simples. Fizeram uns voluntários um treinamento de meditação. Após esse treinamento, inocularam nesses voluntários o vírus da gripe e ficaram monitorando para ver como é que o organismo deles reagiria. E quem fez o treinamento de meditação teve uma reação, né, uma forma de combater a gripe muito melhor do que quem não tinha feito. Outra coisa, esse simples exercício muda a estrutura do nosso cérebro. Quem pratica meditação por 8 semanas, se você praticar meditação durante 8 semanas, todo dia, o seu cérebro ganha massa. Sabiam disso? Quando a gente vai numa academia fazer ginástica, os nossos músculos ganham massa muscular. Se você pratica meditação, o seu cérebro ganha massa. Isso aqui dá para medir. E eu vou mostrar para vocês que parte do cérebro que ganha massa. Então, quando a gente medita, a gente está colocando o nosso cérebro na academia. É como se ele estivesse na esteira correndo. Então, durante o processo de meditação, várias áreas do cérebro são ativadas. Então, quando a gente divaga, várias áreas ficam ativadas. Quando a gente retorna o foco para a respiração, outras áreas são ativadas. Então, cada vez que você se distrai e volta o foco para a respiração, é como se você tivesse feito uma sequência de exercícios com o seu cérebro. Tá? Isso é muito simples, né, pessoal? E que áreas do nosso cérebro que vão ganhar massa? Vamos dar uma olhada aqui. Não se preocupem com os nomes, mas olha aqui, uma área associada à aprendizagem. O governo inglês, depois que ele pesquisou meditação, ele está pensando em colocar a meditação na grade curricular das escolas, porque as crianças aprendem melhor quando meditam. A área associada à capacidade de planejamento, resolução de problemas, controle emocional. Então, o nosso cérebro é como se a gente fizesse um upgrade nele. Imagina, você tem um computador, você quer que ele seja mais rápido, você faz um upgrade, você troca processador, você coloca memória. Quando a gente medita, nós estamos fazendo um upgrade no nosso cérebro. A gente resolve melhor os problemas. A área associada à memória, estresse e depressão. A pessoa que medita, ela fica menos estressada porque ela desenvolveu o seu cérebro. Aquela parte do cérebro que se chama amígdala, é uma pequena parte do cérebro, ela é responsável por dar o alarme de estresse. Ela fica muito ativa em situações de estresse. A amígdala diminui quando a gente medita. Então, a meditação, como vocês estão vendo aqui, não tem nada de mágico. Ela é científica, ela é mensurável. E a redução também aqui da atividade ruminante do cérebro. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade de ficar ruminando um problema. Não é assim? De vez em quando a gente fica pensando a mesma coisa, repetidas vezes. A meditação diminui essa atividade. Muito legal. Então, o que a gente já viu até agora? A gente viu que o brasileiro ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade e o 5º lugar no ranking de depressão. E nós vimos que ser ansioso, ter depressão, ter estresse, diminui a nossa produtividade. Vimos um caso lá no Reino Unido, né, que teve uma redução muito grande. Mas será que isso funciona aqui no Brasil também? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o caso do metrô com a meditação. Foi um programa muito bacana, com forte apoio do metrô, e o envolvimento da alta gestão foi fundamental para o sucesso desse programa. E é um programa que ainda está em continuidade, mas eu já quero mostrar alguns resultados para vocês. Para vocês terem uma ideia do comprometimento da alta gestão do metrô, a própria Valéria Cabral, que é a gerente, né, do RH, ela participou do treinamento. A Silvia Pazini, né, que é a chefe da Universidade Corporativa, ela também se engajou e também participou, também meditou, junto com os outros colaboradores. E como é que foi esse programa lá? A gente teve uma sessão de 4 horas presencial. Então, 20 colaboradores do metrô, junto com a alta gestão, nós percorremos durante 4 horas esse programa que está aí, projetado. Então, nós falamos sobre o que é o estresse, a gente viu como medir o estresse, depois a gente falou sobre a meditação, qual é a história da meditação, como é que se pratica,
E, por fim, nessas 4 horas, a gente desenvolveu um programa para que os participantes incluíssem a meditação no dia a dia deles. Isso aqui é importantíssimo. A gente viu que a meditação tem um monte de benefícios, não é? Reduz o cortisol, regula a pressão sanguínea, melhora o nosso cérebro. Qual que é o ponto negativo da meditação? Você tem que fazer. Esse é o único ponto negativo. Ela não é um remédio, não é um comprimido que você vai na farmácia e toma. Você tem que se dedicar a isso. Mas eu preciso me dedicar muito? Não. Pessoal, a gente precisa dedicar, na primeira semana do treinamento, 2 minutos por dia. 2. Na segunda semana do treinamento, a gente dedica 4 minutos. Na terceira, 7. E na quarta semana, 10 minutos por dia. É isso que requer. 10 minutos por dia é suficiente para você ter os benefícios da meditação. E como é que a gente mede benefício da meditação? Essa é uma boa pergunta. No caso aqui do metrô, o que a gente fez? A gente mediu o estresse. Sabiam que dá para medir estresse de uma forma muito simples? Existem também formas complicadas de medir estresse. A gente pode medir o estresse através da medida do cortisol. Você pode tirar sangue, ver como é que está o nível de cortisol. Você pode medir o estresse através da saliva. Ou você pode medir o estresse através de um questionário, chamado PSS, Perceived Stress Scale. E nós aplicamos esse questionário no metrô. São 14 perguntas. E esse questionário, ele é a ferramenta mais usada no mundo inteiro para medir o estresse. Então, no dia do treinamento, no dia dessas 4 horas, a gente mediu o estresse do pessoal, das 20 pessoas. 4 semanas depois, a gente mediu novamente. Vamos dar uma olhada o que aconteceu? Nesse gráfico aqui, a gente tem a barrinha laranja, é o nível de estresse no dia do treinamento. E a barrinha verde, 4 semanas depois, quando a gente mediu novamente o estresse. Vamos ver isso aqui de uma forma numérica. Nessa coluna é o estresse no dia do treinamento, nessa aqui, estresse 4 semanas depois. E aqui quanto ele subiu ou caiu. Se vocês observarem, a média de queda foi de 24%. Ou seja, os participantes tiveram uma redução média no estresse de 24%. O que será que quer dizer esse número? A gente foi falar com um professor de medicina da USP, que trabalha na área de psiquiatria. E ele falou o seguinte: quando vem um paciente no meu consultório com sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão, e eu receito para esse paciente um psicotrópico, aqueles remédios, né, tarja preta, a minha expectativa é que a queda nesses índices seja da ordem de 20%. Pessoal, eu vou repetir. Quando a pessoa toma medicamentos, a expectativa é uma queda de 20% nesses índices de estresse, de ansiedade e de depressão. A gente conseguiu, sem nenhum remédio, apenas com a prática de meditação, uma queda de 24%. Ou seja, o negócio funciona. Funciona lá no Reino Unido e funciona aqui no Brasil. Além do metrô, a gente já fez esse teste centenas de vezes com várias organizações. É uma ferramenta que realmente reduz o estresse. Queria compartilhar com vocês um testemunhal de uma das participantes do metrô, que ela nos autorizou a compartilhar. Foi a Lúcia. Desde que comecei a fazer a meditação, mesmo fazendo apenas 5 a 10 minutos do dia, tenho estado mais calma comigo mesma. Apesar da crise agitando o trabalho, tenho conseguido executar as minhas tarefas, bem como orientar as pessoas da equipe. Essa calma interior tem me feito muito bem, pois apesar de estar com alguns problemas de saúde, consigo ver que são coisas que vou superar. O meu humor melhorou e há pessoas que nem me conheciam com essa calma. Quando fui fazer o treinamento, estava estressada com o trabalho e com as pessoas. Como o cenário não mudou, acredito que fui eu que mudei. Estou mais centrada. Pessoal, isso aqui é acessível. Essa mudança que ela teve, todos nós podemos ter. A gente viu que o Brasil está com o freio de mão puxado. A nossa produtividade está lá embaixo, quer seja no âmbito profissional, quer seja no âmbito pessoal.
Qual é a causa desse freio de mão puxado? Estresse, depressão e ansiedade. Tem solução? Tem solução, pessoal. Meditar ajuda muito em todos esses índices. E o que a gente viu aqui é muito simples meditar. Você não precisa fazer nada mais complicado do que a gente fez aqui hoje. Esse simples exercício de focar na sua respiração, distraiu, voltou. 3 minutos por dia, não precisa ser meia hora, não precisa ser 3 minutos por dia. Isso aqui ajuda muito nesses 3 indicadores. Para encerrar, eu vou passar um breve vídeo do caso do metrô. Meditação, para mim, sempre foi até uma curiosidade. E sempre me sugeriu que fosse algo útil. Estamos vivendo hoje num mundo com muito estresse, com muita demanda, todo mundo tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E a meditação me chamou a atenção porque ela pode trazer uma série de benefícios com relação a esse dia a dia que a gente tem tão estressante. Ela é muito simples e pode ser aplicada no dia a dia, a qualquer momento, ao longo do dia. E isso daí é uma novidade para mim muito importante. Ele mostrou que isso é muito viável. Foram ferramentas práticas, é uma coisa que você pode fazer sem precisar de nenhum equipamento. Você vai usar o seu corpo e o seu tempo, mas precisa de disciplina, né? Então a ideia é que a gente possa expandir isso para outras pessoas da equipe. Eu acho que ter um programa de meditação dentro da empresa, na maneira que o Daniel trouxe para a gente, na simplicidade, na maneira prática, 2, 3, 5 minutos por dia, os ganhos que a gente teria com um programa desse são imensuráveis. Eu acho que é totalmente aplicável para a nossa empresa. Bom, muito obrigado e depois a gente tem a sessão aqui de perguntas.